Pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão aí? Aos poucos a gente vai tentando melhorar, né, a qualidade dessas aulas à distância aí. A gente conseguiu um programa aqui que vai facilitar um pouco as nossas aulas, né? Hoje eu não vou gravar com o celular, estou gravando direto no meu computador. E a coisa boa é que eu preparei slides e vocês vão ver ao mesmo tempo eu falando e os slides aí na tela, tá bom? E eu vou postar esses slides lá na nossa plataforma também. Como eu já mandei no áudio, eu reforço a vocês para que vocês não enviem trabalhos pelo chat, ok? Vocês enviam o trabalho pelo local lá específico na plataforma que tem para isso. Porque quando eu recebo o chat de vocês, eu recebo de todos os alunos juntos. Então não discrimina, esse aluno é de tal turma, esse aluno é de tal curso, não, vem tudo junto. Então isso dificulta demais o processo de correção, inclusive isso pode induzir a um erro nosso aqui. Então eu peço a vocês que não façam isso, tá bom? Então a aula de hoje vai ser sobre como fazer referências bibliográficas. Nós vamos estar trabalhando aqui a ABNT, né, a ABNT 6023, perdão, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu também vou postar esse documento aqui lá no grupo, lá na nossa plataforma. Qual que é a importância desse documento? Ele é um documento grande, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha, observa o mouse, né? É um documento com 74 páginas, mas é um documento muito importante, que vocês vão utilizar aí durante o curso inteiro. Todas essas normatizações que eu estou passando para vocês são normatizações importantes que vocês vão utilizar durante todo o curso de vocês, no processo de elaboração dos trabalhos aí. Então alguns alunos, inclusive, já me mandaram mensagens aqui perguntando como que faz uma referência de um livro, como que faz uma referência de um artigo, como que faz a referência de um artigo que eu achei na internet, ou como que faz a referência de uma lei, como é que eu coloco isso nas referências bibliográficas. Então a aula de hoje vai ser sobre isso. E, como eu já estou colocando para vocês, existe uma normatização técnica para isso, que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas 6023. E é uma normatização que foi atualizada há pouco tempo, né? 14 de novembro de 2018. Então é uma normatização que está atualizada, ok? Então eu indico a leitura para vocês. Eu utilizei esta normatização para fazer a nossa aula. Aqui vai ter todos os exemplos possíveis e imagináveis de como que se faz uma referência de um livro, referência de um artigo que você achou na internet, referência de lei, referência de jurisprudência, de acórdão, enfim, um monte de coisa. É um material muito rico, muitíssimo rico, que eu recomendo aí que vocês guardem. Peguem, salvem e guardem. Vocês vão precisar disso, ok? Deixa eu abrir agora um outro material que eu preparei para vocês aqui. Deixa eu ver. Não é esse. E esse aqui não, é esse sim. É esse sim. Deixa eu aumentar a tela, que fica melhor para vocês aí. Então, nossa aula de hoje, 30 de março, estamos iniciando aqui quase no horário da aula, inclusive, né? São 18h15. Estamos pontualmente aqui no horário da aula, ok? Nossa disciplina, a razão, o nome fantasia, a metodologia, né? A gente utiliza o nome metodologia, mas é a normalização de trabalhos acadêmicos, que é o nome do conteúdo da disciplina, do conteúdo curricular. Professor Hélio Vinícius, curso de Direito da Unipac, dia de hoje, né, 30 de março de 2020. Dando prosseguimento sobre as referências, né, regras gerais. As referências devem ser elaboradas em espaços simples, alinhados à margem esquerda. Isso é muito importante. Alinhado à margem esquerda do texto e separada por si por uma linha em branco. Você dá um enter, né? O espaço é simples. Então, olha que interessante isso. Muitas pessoas acham que referência ela é justificado. Ela não é justificado. Ela é alinhado à margem esquerda. Ela fica feia mesmo. Ela é alinhado à margem esquerda. Eu pego muitos trabalhos, eu vejo livros, inclusive, que esta referência está
a editora adotou isso, isso aqui é uma normatização, mas isso indica, não é lei que tem que ser assim, é só uma indicação, apesar de grande parte das universidades, das editoras utilizarem isso, mas eu vejo muita referência justificado, não está alinhado à esquerda, porque o alinhamento à esquerda fica feio, né? Quando você olha o texto assim, ele está alinhado à esquerda, ele fica feio. Entretanto, a forma certa de fazer é alinhar à esquerda. Para documentos online, documentos que vocês tiram da internet, artigos que vocês tiram da internet, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar o endereço eletrônico, precedido da expressão disponível em. Então, quando você vai utilizar um artigo da internet, é necessário que você coloque isso, disponível em. Aí você vai copiar o site e colocar aqui. Porque se o leitor quiser, ele vai acessar esse site posteriormente, esse artigo na íntegra. E você coloca também, como tá feito aqui embaixo, ó, acesso em, o dia que você acessou isso. Eu estou dando exemplos aqui para como que se faz isso. Veja bem, o que são elementos essenciais, né? Elementos essenciais para referenciar um livro. Por exemplo, eu até separei aqui, ó, um livro que eu tenho aqui, que é um livro de um atual ministro do STF, né, da Suprema Corte, que é o Alexandre de Moraes, foi inclusive o último ministro que galgou lá, que conquistou uma cadeira das 11 cadeiras que tem a Suprema Corte. Esse livro é do Alexandre de Moraes, que foi o último ministro que entrou lá na corte. Então, eu quero fazer uma citação desse livro que eu li, do Alexandre. O que obrigatoriamente tem que ter? Então, quais são os elementos essenciais para você referenciar um livro, né? Tem que pôr o autor, título, caso haja, o subtítulo, né, tá até aqui, se houver, a edição, se houver. Geralmente, quando você pegar uma referência que está sem edição, é porque é a primeira. Só se usa colocar a edição depois da segunda edição, terceira edição, quarta edição, 40ª edição, enfim. Só se usa colocar a edição depois, a partir da segunda, né? O local, a editora, a data da publicação. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Por exemplo, o ISSN do livro. Então, isso é um elemento complementar, não é obrigatório. Como é que ficaria, de fato, uma referência de um livro? Está aqui, ó. E aqui eu vou tirar uma dúvida de vocês muito interessante. Eu até coloquei de vermelho aqui. Ó, o último nome em caixa alta, tá vendo aqui, ó, o último nome em caixa alta. Eu tomei o cuidado de alinhar à esquerda. Você vê que não está justificado o texto, ele está alinhado à esquerda. O último nome do autor em caixa alta, né, Heloísa Luque. Liderança em Gestão Escolar, 4ª edição. A cidade, né, Petrópolis. A editora e o ano. Então é assim que faz a referência de um livro. Veja bem, de novo, o último nome do autor em caixa alta, o primeiro nome com a primeira letra aqui em maiúsculo, aí vem o nome do livro. Veja que esse livro não tem subtítulo. Se tivesse, aqui teria 2 pontos, né? E o livro abaixo já tem isso, né? Tem título e subtítulo, mas nesse caso não tem. 4ª edição, Petrópolis, a editora, que é a Vozes, e o ano da publicação. O ano que esse livro saiu, desta edição aí, que é 2010. Aqui embaixo tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Bauman, Zygmunt Bauman. Então, um livro que inclusive eu já tive contato com esse livro, eu já li parte desse livro. Globalização é o título, As Consequências Humanas, Rio de Janeiro, Jorge Zaá, 1999. Então, veja que está do mesmo jeito. A única diferença aqui é que não tem a edição, porque nesse caso aqui era a primeira edição, né, quando foi feito aqui a primeira edição, então não se tem a edição. Aqui já estava na 4ª edição e aqui não tem, porque era a primeira edição. Só se coloca a edição a partir da segunda. E uma dúvida muito comum, que vocês vão me perguntar muito isso em sala de aula. Se nós tivéssemos essa aula ao vivo lá agora, né, presencial lá, vocês iriam me perguntar.
Professor, e quando eu vejo que o nome do autor está abreviado, pode abreviar, por exemplo, ó, o último nome em caixa alta e o nome do autor está abreviado. Pode. Você pode, a normatização técnica 6023 permite os dois jeitos. Tanto esse aqui com o nome não abreviado, com esse aqui com o nome abreviado. Entendeu? O que se pede, né, é que você mantenha um padrão. Se você vai utilizar nas suas, apesar de ver em livros, inclusive nesse livro aqui do Alexandre Moraes, quando ele faz a citação, ele não utiliza um padrão. Algumas estão, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Algumas estão abreviados, alguns autores estão abreviados e outros não estão abreviados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estou olhando. Eu vi aqui no início que eu estava passando o olho nesses livros para preparar a aula para vocês e eu encontrei aqui que estavam abreviados e aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Alan aqui, e ele abreviou os outros nomes, igual tá aqui embaixo, ó. Ele abreviou o primeiro nome e o segundo nome. Entretanto, nos outros, veja aqui, no Araújo, já não está abreviado, tá o nome completo do autor. Pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum. Vê que tem um livro aqui, tá feito de uma editora famosa, editora Atos, um livro bem diagramado, um bom livro sobre direitos humanos, e que o autor ele utilizou as duas formas. É bom que você empregue o quê? Se você for fazer a abreviação dos primeiros nomes, que você faça em tudo, para ser padrão. Se você não for fazer abreviação, que você não a faça em tudo, para também ser padrão, ok? Outra coisa, não sei se vocês repararam, eu coloquei até de vermelho, que esse livro tem 2 autores. Um livro pode ter 2 autores? Claro. Um livro pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4 autores, sem problema nenhum. Então, como que eu faço para referenciar um livro que tem 2 autores? Tá vendo aqui, ó, o último nome em caixa alta, os primeiros nomes ou abreviados ou não, ponto e vírgula e o segundo nome do autor, ok? O segundo autor, perdão, aqui na referência. Tem uma coisa interessante, aqui tem mais uma, como eu disse, aqui tem mais um exemplo, né? Se o livro tiver 2 autores, tá da mesma forma lá, aqui estava abreviado, né? Eu tomei o cuidado de sempre trazer as 2 formas de exemplo, aqui já não está abreviado, né? Eva Lourenço, Marconi, Maria Marconi, né? Aí vem o nome do livro, a edição, a cidade, a editora e o ano. Então aqui não está abreviado. Veja que está no mesmo padrão daqui. Editora, o ano, aqui a editora é a Paz e Terra, aqui a editora é a Atlas, aqui a cidade é Rio de Janeiro, aqui a cidade é São Paulo. Esse livro é a primeira edição, esse livro é a 5ª edição. Então, veja que está de acordo com a normatização 6023 da ABNT. Aí vamos pensar assim, professor, e se o livro tiver 5 autores? Eu vou ter que ficar escrevendo o nome dos autores? Não. Você escreve o autor até 3 autores. Mais do que 3 autores, você coloca essa expressão aqui, ó, et al., que significa, usa-se a expressão et al. Et al é a abreviação de uma expressão em latim que significa e outros. Então, se o livro tiver mais de 3 autores, você não sai escrevendo o nome de autor, 10 autores, não. Você escreve o primeiro autor do livro, né, e depois coloca et al. Essa indicação de et al. nos fala que este livro tem outros autores, que a Helena Dias Barcos não é a única autora. Tem mais, no mínimo, aí, mais 3 autores do livro, ok? Então prestem atenção nisso aí. Todas as vezes que você pegar uma referência e tiver escrito lá et al., significa que aquele livro ou aquele artigo tem mais de um autor, tem 2, tem 3, na verdade, tem mais de 3 autores. Geralmente, se tem 1, 2 ou 3 autores, eles estão
descritos nas referências. Se tiver a expressão et al, significa que tem mais de 3 autores, ok? Isso é um ensinamento muito importante na aula de metodologia, tá? Et al significa, é uma expressão em latim que significa e outros. Ensinamento muito importante. Prosseguindo, um aluno, nesse processo nosso já de isolamento social que nós estamos, e eu recebo aqui muitas mensagens de vocês, muitas mesmo, o dia inteiro mensagem, mas mandem mesmo, tá, gente? Esse momento é para vocês mandarem mensagem, qualquer dúvida, eu posso demorar um pouquinho a responder, mas eu imagino que 99% das mensagens aí eu estou conseguindo responder em tempo hábil aí, tá bom? E um aluno me perguntou, eu até respondi para ele, cara, aguenta a mão aí que a próxima aula eu vou te explicar sobre isso. Professor, como que eu faço para referenciar um artigo? Como é que eu faço para colocar nas referências do meu trabalho um artigo que eu vi numa coletânea ou num artigo que eu vi na internet? Como que eu faço isso? Eu pedi para ele, olha, aguenta a mão aí que eu vou dar uma aula sobre isso. E você vai aprender, vou dar aula, vou dar exemplos sobre isso. Então, quais são os elementos essenciais ao se referenciar um artigo? O que é elemento essencial? É que na referência tem que ter isso. Essas informações que eu vou ler aqui, na referência de um artigo tem que ter. O que é referência, gente? Referência é isso aqui, ó. Referência tá lá no aqui, ó. Referência bibliográfica. Referência bibliográfica. São os textos, os livros, os artigos, as leis, as jurisprudências que o autor do livro utilizou para escrever a obra. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar aqui no final todas as referências bibliográficas. Tem que ter. Lembra lá das primeiras aulas? Elemento pós-textual. As referências bibliográficas são elementos pós-textuais e obrigatórios. Tem que fazer esse negócio certo, para não perder o costume que eu bato no quadro lá. Tem que fazer esse negócio certo. Referência é algo importante, entendeu? Então presta atenção na aula de hoje. Os elementos essenciais são, ou seja, você vai citar um artigo, tem que ter isso no artigo. Tem que ter o autor, tem que ter o título do artigo ou da matéria, subtítulo se houver, título do periódico. O que é título do periódico? É qual revista esse artigo está. Qual revista esse artigo está. Eu até trouxe aqui, ó, para vocês verem. Isso aqui é uma publicação da minha área. Como vocês sabem, eu sou formado em serviço social. Então isso aqui é uma coletânea de artigos. Aqui dentro deve ter uns 70 artigos ou mais. Isso aqui tem um monte de artigos aqui que foi publicado nesse livrinho, né? Serviço social, subtítulo, né? Direito social e competências profissionais. Então, tem que ter, caso haja o subtítulo, tem que ter o subtítulo. Então isso aqui é um exemplo claro. Nesse periódico, tem o que? Na verdade, isso aqui não é um periódico porque foi feito um só, né? Isso aqui é um livro, né? Um livro de um curso que eu fiz. Então, nesse livro aqui vão ter vários artigos, né? Vão ter vários artigos aqui dentro. Então, é uma revista, na verdade, né? Nessa revista aqui vão ter vários artigos. Então, você pega essa revista, é uma revista que é da UNB, em parceria com o Cefes, com o SEAD também, né? Que é o Centro de Educação à Distância, da Associação, e da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. É um livro feito em parceria, é uma revista feita, perdão, eu estou usando a expressão livro, mas é errado, isso é uma revista. É uma revista feita em parceria com essas instituições, e aqui dentro tem o quê? Aqui dentro tem uma gama enorme de artigos, ok? Os elementos essenciais são autor, título do artigo ou da matéria, subtítulo, como eu mostrei para vocês, título do periódico, no caso aqui é o título aqui, ó, Serviço Social, e é o subtítulo. Local da publicação, nesse caso, Brasília, numeração do ano, volume, isso aqui é volume único, a edição é uma edição só, então não se usa. Então,
Se houver, isso aqui está escrito errado, eu escrevi errado aqui, depois eu olho o que é isso. Se houver página inicial e final, página inicial e final, e data ou período de publicação. Deixa eu explicar isso melhor. Por exemplo, eu vou pegar, deixa eu ver um artigo aqui, ó, esse aqui, ó. Olha, um artigo, inclusive, bom para os dias de hoje. Tem na internet, viu? Vamos lá, olha o artigo. Acumulação, trabalho e desigualdade social. Então, eu utilizei esse artigo dessa revista. Então, esse artigo começa em que página? Esse artigo começa na página 240, tá aqui, ó, página 240, e termina em que página? E termina na página, vamos ver aqui, ó, e vai até a página 254. Então, ele vai da página 240 à página 254. Quando eu coloco aqui, ó, página inicial e final, é isso que eu estou me referindo. O artigo começa em tal página da revista e termina em tal página da revista, ok? Então isso aqui é um exemplo claro para vocês aí. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhorar e identificar o documento. Por exemplo, o ISBN da revista. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, ISBN, aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. ISBN, tá aqui, ó. Então, isso aqui é uma informação complementar. É obrigado a ter? Não, não é obrigado a ter, tá? ISBN é um registro que toda revista tem, tá bom? É um registro. Então, é obrigado a ter? Não, é uma informação complementar. Vamos para a prática. Inclusive, eu utilizei esse livro aqui, essa revista, para dar esse exemplo para vocês. Vamos lá na página 301. Vamos ver se eu estou certo, hein? Tomara que eu não esteja errado para não passar vergonha. Vamos lá. Página 301. Não vou passar vergonha. Não vou passar vergonha. Tá aqui, ó. Professora Elaine Berg, política social no contexto da crise capitalista. Tá aqui, ó. Elaine Berg, política social no contexto da crise capitalista. Da página 301 à página 322. Aqui teremos a página 322, correto? Tá aqui, ó, 321, que podia ser 321, né? Tá em branco porque aqui já começa 321, 322, 323, aqui já vai estar na 324, por isso que eu coloquei 322, que foi essa parte em branco aqui. Mas também não tinha necessidade não, ok? Então, como que você tem lá um livro, você tem lá uma revista cheia de artigos, e eu quero utilizar um determinado artigo daquela revista. Você vem aqui, o último nome em caixa alta, Elaine Berg, aí você vai colocar o título da revista, né? Política social, o título do artigo, perdão, primeiro título do artigo, política social no contexto da crise. Esse artigo está na revista Serviço Social, Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília, a cidade, né, onde a revista foi publicada, das páginas 301 a 322, o ano de 2009. Ok? Interessante, veja, preste bem atenção, você vai perceber que o título da revista está em negrito. Tem que estar em negrito. O subtítulo não, mas o título da revista de onde você está tirando o artigo está em negrito. Ok? Então prestem muita atenção a isso, muita atenção. Tirou artigo de alguma revista, tem que colocar o nome da revista, está aqui o nome da revista, o subtítulo, né? O título da revista, o subtítulo da revista, as páginas aonde esse artigo está, e o ano da publicação, ok? Dei aqui embaixo um outro exemplo, né? Aqui o nome já está abreviado, Costa, e foi abreviado aqui os primeiros nomes. À margem da lei, o Programa Comunidade Solidária. Então,
é o nome do artigo, né? É o nome do artigo. A margem da lei, o Programa Comunidade Solidária. Está na revista Em Pauta, que é a revista da Faculdade de Serviço Social da UERJ. O UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é a revista número 12. Você vai encontrar esse artigo nessas páginas 131, 148, o ano 1998. Deixa eu propor um desafio para vocês. Vá na internet e busque esse artigo lá. Veja lá se está certo, se foi referenciado certo. Você consegue achar, digita lá, revista Em Pauta, UERJ, número 12. Essa revista possivelmente ela está em formato online, ela está em formato digital. Ela está online em formato digital. Possivelmente. Faça esse exercício aí em casa, né? Busque esse artigo na internet. Veja se você localiza esse artigo na internet. Porque se você localizar esse artigo lá, você vai estar reforçando a necessidade de que se fazer uma boa referência, para que o leitor tenha contato com aquilo que você leu, caso o leitor queira. Por isso que é muito bom ter uma referência e que ela esteja feita corretamente, ok? Faça esse exercício aí, hein? É um exercício que eu estou passando para vocês. Vocês vão buscar, encontrar esse artigo na internet. Pesquisem, detetives aí, pesquisem, ok? Artigo de internet, como referenciar? Nesse caso aqui eu tinha essa revista, viu gente? Mas seguramente ela também está disponível em formato digital. Mas nesse caso aqui eu tinha essa revista. Artigo de internet, como referenciar? É a pergunta que o colega me fez. Como fazer referência de um artigo que eu achei na internet? Para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar complementar caso você queira e ache necessário. Óbvio, se é complementar não é obrigatório, não é essencial. Deve-se registrar o endereço eletrônico precedido da expressão disponível em e a data de acesso, precedida da expressão acesso em. Fica meio confuso ler assim, mas olha, vamos ver um exemplo. Daqui a pouco eu chego no exemplo aqui. Tem o exemplo de como que você faz. Por incrível que pareça, eu pulei aqui o slide do exemplo. Mas a gente vai achar agora para vocês aqui um exemplo. Só um minutinho. Eu acho que agora o exemplo. Eu venho aqui na norma técnica, a BNT 6023. Vamos procurar aqui. Ó. Artigo de internet. Vamos lá. Dia e hora. Espera aí. Unidade física. Deixa eu ver. Acho que tá mais pra cima. Tá mais pra cima. Deixa eu ver aqui. Estamos chegando perto. Publicação periódica. Aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Artigo de publicação periódica em meio eletrônico. Como que eu faço para referenciar? Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui, ó. Olha que exemplo legal aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela aqui, que vai aumentar para vocês aí também. Olha que legal isso aqui, ó. Você coloca o nome do autor, como você já sabe, né? O artigo, né? O nome da revista, que no caso chama NET, Rio de Janeiro, novembro, 1998. Aqui colocou-se aqui seção ponto de vista, que já é um elemento complementar. O que nos interessa é isso aqui, ó. Disponível em www.brasilnet. Vamos clicar aqui para ver se vai abrir esse artigo? Vamos ver. Deixa eu ver. O problema é que vai abrir nessa página.
Vamos ver, está rodando ali, ó. Vamos ver se vai abrir o artigo, hein? Não abriu, já deve ter saído lá, já deve ter tirado esse artigo lá do ar. Mas a finalidade de ter o endereço é justamente que o leitor possa o quê? O leitor possa buscar o artigo completo, se for da intenção dele. Eu orei seca aqui, tentou abrir e voltou na página inicial. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo para eu continuar o exemplo para vocês. Tá mais para cima. Minuto 8. Pessoal, a gente está procurando aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Documento de acesso exclusivo em e-mail eletrônico. Documento gráfico e-mail eletrônico. Está falando e-mail eletrônico, deve estar por aqui, né? Vou subir um pouquinho mais. Vê que tem muita coisa. Deixa eu ver se eu subo mais. Patente, até patente tem como ser referência bibliográfica. Até nos dias de hoje, aqui a publicação periódica, estamos chegando. Parte de publicação periódica. Vamos lá. Aqui, ó, artigo, isso. Cheguei aqui de novo. Aqui, ó. Isso. Cheguei de novo. Tá na página 20, que se eu perder de novo, eu já sei. Tá vendo? Olha, tá aqui, ó. O nome do autor, Silva, né, optou-se por abreviar o nome, né? O nome do artigo, a revista Rio de Janeiro. Isso aqui é um elemento complementar, disponível em o site, que estava disponível, e realmente é o ano de acesso em 28 de novembro de 1998, né? Por isso que, possivelmente, esse artigo por isso que não estava mais aqui disponível para a gente, porque é um artigo antigo, né? Então, já foi tirado do ar. Mas, geralmente, quando você, em artigos mais novos, né, você consegue acessar, em publicações mais novas, você consegue acessar, tá bom? Quando você clica aqui, isso te remete já diretamente para o artigo que vai estar publicado na internet. Então, desse jeitinho aqui que tem que ser feito, galera. Desse jeitinho aqui, ó. Tá na página 20. Anotem aí. Anotem aí. Página 20. Como fazer referência de artigo da internet. Ok? Isso é importante. Deixa eu dar uma dica para vocês. Professor, como que eu vou saber qual revista é aquele artigo? Porque geralmente você vem com o artigo sem estar a revista inteira, vem só o artigo. Mas geralmente, gente, o artigo tem escrito aqui no início da página de qual revista que ele é, qual volume é aquela revista. Geralmente tem escrito, viu? Geralmente. E se não tiver escrito, faça um trabalho de detetive. Você já tem o nome do artigo. Busca pesquisar em qual revista aquele artigo foi publicado. Você acha. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu tive esse problema. Eu achava o artigo, mas não achava a revista. Mas eu buscava, pesquisava um pouco mais e conseguia achar qual que era a revista, tá bom? Então isso aqui é um ensinamento muito importante para vocês, tá? Como fazer referência de artigo. Então, da internet. Então aqui está direitinho. Prestem bem atenção, né? Disponível é o site, o lugar que você vai achar esse artigo e o dia que você acessou esse artigo para fazer o seu trabalho. Muitíssimo importante esse ensinamento aí, hein? Voltemos aqui para 9, né? Os nossos slides. Aqui, ó. Outra coisa que vocês perguntam muito, como referenciar um documento jurídico, por exemplo, a Constituição. Como que eu referencio isso? O que é um documento jurídico? Né? Inclui legislação, jurisprudência, atos administrativos, normativos,
inclui Constituição, decreto-lei, emenda constitucional, enfim, todo esse emaranhado aí jurídico que nós temos aí, toda esses instrumentos jurídicos aí que nós temos, ok? São documentos jurídicos. Como citar uma Constituição, né? Brasil, vocês já devem estar fazendo trabalho aí citando Constituição, né? Então, como que se cita a Constituição? Então aqui vem o Brasil, Constituição de 88, né, entre colchetes, 88 aqui entre parênteses, Constituição da República Federativa do Brasil. Essa Constituição foi organizada por este fulano, organizada por Cláudio Brandão de Oliveira, Rio de Janeiro, editora Roma Victor, 2002. Ok? Então, assim que se referencia essa Constituição. Se não for uma Constituição organizada por ninguém, você não põe o nome do organizador. No caso aqui foi organizada por Cláudio Brandão de Oliveira, ok? É muito comum também que você ache isso aqui editada pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, aí você coloca aqui, em vez de colocar organizado por Cláudio Brandão de Oliveira, você põe Senado Federal, Brasília e o ano lá da edição dessa Constituição, ok? Mais um exemplo, agora em meio eletrônico, veja que aqui, ó, Presidência da República, né, foi editado pela Presidência da República, Brasil, Constituição de 88, né, ok, da República Federativa do Brasil, de 88, Brasília, Distrito Federal, Presidência da República, 2016, que a Constituição é de 88, a Constituição é de 88, mas a publicação é de 2016. Disponível se você for lá no site do Planalto, né, você vai ver esse documento lá. Foi acessado em 1º de janeiro de 2017. Ok? Então, interessante, né, o cara fazendo trabalho de 1º de janeiro de 2017. Né? Acho que foi o único sujeito que estava escrevendo alguma coisa aí dia 1º de janeiro de 2017, mas tudo bem. Assim que você faz a referência da Constituição, tá bom? Se você for lá no site do Planalto, da Casa Civil, né, você vai, que é Casa Civil, ó, você vai achar essa referência lá. Nós temos, gente, um monte de formas de fazer referência. Um emaranhado de formas. Como é que se cita lei, como é que se cita jurisprudência, como é que se cita acórdão. Tudo isso, como é muita coisa, veja bem aqui, como é muita coisa, esse documento aqui te ensina a fazer todas as citações possíveis. Então, de maneira mais atual, hoje cita-se, inclusive, série da Netflix. Tem como citar a série da Netflix. Aqui te ensina a citar até fala que você ouviu em uma determinada palestra. Então, esse documento aqui é um documento muito importante para vocês. Nesse início aqui, é necessário que vocês aprendam, né, como foi esses primeiros ensinamentos nossos aqui. A citar livro, a citar artigo que você acha numa revista, a citar um artigo que você acha na internet, a citar a Constituição. Isso é muito importante nesse momento, vocês aprenderem isso. A citar artigo de internet, a citar a Constituição,